Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires Vick. E está começando mais um episódio do Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre a Bra-Guitar, a menor guitarra do mundo que foi construída aqui no Brasil. E inclusive, né, Fênix, por um jacareense. É isso aí, morador de Jacareí. Isso. E quem sabe quem é ele? É o Braguinha, músico Braguinha, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Braguinha. Obrigado, viu, Tamires? Um prazer. Felipe, honrado com o convite, viu? Isso aí. Prazer pra gente estar aqui mais uma vez, né? Deus que abençoe. O prazer é todo nosso. Então conta pra gente, Braguinha, quando foi que o senhor construiu a Bra-Guitar e de onde é que surgiu essa ideia de fazer esse instrumento novo? Então, a coisa ficou meio prática pelo seguinte, toco desde criança, né? Tá? Aí comecei no cavaquinho, no violão, e carreguei violão, sempre eu pensava, achava legal. Depois fui pra guitarra, e carregando, passava na minha mente assim, puxa, o som é legal, mas que dificuldade, né, para carregar isso aqui. Depois a gente conseguiu ter carro, tudo, mas antes era no braço mesmo, então muito difícil. E aí eu pensei o seguinte, poderia surgir um instrumento que tivesse o som igual, mas passou o tempo, né? Mais tarde eu vim ter um comércio e tal, inclusive loja de guitarra, né? Trabalhei muito tempo. E o cliente me deixa uma guitarra lá, comprou uma nova, levou uma lá, arrancou tudo, né? O captador, deixou só a madeira, logicamente os trastes. E o corpo da guitarra, assim, já tirando todos os acessórios, querendo reformar. Eu falei, não compensa. Ele falou, rapaz, eu falei, não tem como, cara, você vai gastar e às vezes já tá, pela deformação não dava. Deixou lá, pegou a nova, foi embora. Chegou um dia, eu ponho aqui daqui, aí pensei em jogar fora. Quando eu ponho, falei, puxa, mas isso aqui já é sentimento de músico, né? Já alegrou alguém um dia. Sem pensar em nada, que eu não sabia o que eu estava fazendo, para falar a verdade. Peguei o serrote e falei, vou guardar um pedaço de lembrança, né? Aí pus em cima da cadeira, não medi também. Coloquei, cortei o braço, todo o excesso. Depois a gente deu forma, mas ela ficou bem quadradinha, retangular, assim. Aqui, uma peça assim, coloquei parafusei aqui uma corda, e a gente como músico sabe que tem a referência do primeiro até onde é o cavalete, e coloquei duas tarras de violão por baixo, puxei uma corda só, porque eu não sabia o que ia dar, né? Porque a maior coisa da gente no músico é o timbre tem que ser definido. Afinei, quando eu abro na caixa lá, eu ouvi um tremendo de um grave que me assustou. E o mais incrível, que até ali, eu tinha tido até ali mais de 50 guitarras, que os músicos sempre fazem isso, né? Ele compra uma acústica, uma Strato, uma Les Paul, ele quer ouvir que aquilo que está no dom que ele tem, ele quer o estilo que ele quer, cada um na sua, né? Cada madeira tem um timbre. Cada madeira tem um timbre, tipos de corda e tal. Então, você vê, terminei descobrindo, logicamente, o primeiro favorecido disso tudo foi eu mesmo, pela praticidade que terminou sendo, né? Eu até falo no meu show por aí, o duro não é tocar guitarra, o difícil é carregar, né? Então foi assim que surgiu essa guitarrinha. E a história de entrar pro Guinness Book? Como que surgiu isso? Então surgiu pelo seguinte, assim que eu fiz, eu faço muita música gospel, né? Certo. Então eu comecei a levar a grande primeiro, que eu não estava acostumado com ela, e ia lá dar uma canjinha, uma palhinha com ela. Aí alguns colegas, que eu, ali em São José, vizinha aqui de Jacareí, eu fiquei ali mais uns 40 anos morando ali, né? Mais ou menos. E os amigos que viram, rapaz, que isso é maluco, que negócio estranho que é isso aí, né? Puxa vida, mas tá dando som. Eu falei, pois é, pessoal, descobri aí, estamos tocando, né? Aí surgiu um senhor chamado Natanael, ele falou, rapaz, Braga, é maluco isso aí. Eu vou arrumar a primeira entrevista para você, né? Aí conversou com o pessoal do Vale Paraibano. E no domingo eu fiquei nervoso, tem aquela parte do Vale Viver. Quando eu abro o jornal, eu tomei um susto. Uma foto, até aí tudo normal. Uma frase bem grande, na primeira página. Músico joseense inventa uma mini guitarra e quer ir pro Guinness Book. Eu falei, repórter mentiroso, cara. Poxa, eu vou lá, eu não falei isso aí. E mal sabia ele que a coisa viria a acontecer, né? Aí em seguida já teve uma outra influência dele mesmo, uma pessoa de São Paulo, da produção do Jô Soares, chamaram a gente, fui pro Jô Soares, aí desencadeou. Isso tudo no ano de 1998?
Aconteceu, esses acontecimentos foi em 97. Um pouco Aí antes. no final do ano, chegou, quando foi feita a tramitação todinha, né? Chegou a carta do Guinness que a guitarra estava saindo registrada no livro de 98, né? Olha. Então foi onde que chegou o livro já com ela registrada. Parabéns. Braguinha, vamos então sacar um pouco esse timbre aí da Então. Braguitar? O retorno. A falha Agora foi. foi? Agora sim. Isso é normal, o músico está no palco, de repente dá Sim, um pau. com certeza. O pessoal mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. É bom que vê que tá ligado, né? Isso. Vamos lá. Braguinha. Pois é, vale a pena, né, rapaz? Ela tem um time bem peculiar e apesar do tamanho da escala ser menor, ela é bem grave, né? E Felipe, o que eu mais queria, você vê nessa insistência minha de algumas guitarras, eu queria isso. E o grave que ela tem, quando a normal não tem. Além de ser um grave, sustar em tudo, né? Então, depois de meus filhos, né, que graças a Deus tenho, o melhor presente que Deus me deu foi essa guitarrinha. Né? Você imagina, nós já gostamos de tocar. Aí dá uma oportunidade dessa, né? Muita gente fica grato, né? E para quem não sabe, quem constrói um instrumento é um luthier, né? Sim. E fala um pouquinho pra gente dessa profissão de luthieria, dessa relação que você teve um pouco. Você é mais inventor do que luthier, né? Na verdade... Mas explica pra gente a luthieria. Então, na verdade, a minha vida como músico e depois também a experiência que eu tive um comércio de instrumento, mais de 30 anos, né, tal, então, tanta coisa que aconteceu ali. Antes, São José dos Campos nem tinha luthier, né? Isso aí veio... a gente corria para São Paulo, que tinha algum lá que a gente já conhecia. Então, se quisesse resolver algum problema técnico, era por aí. Então, o que é o luthier, né? Primeiro, que eu entendo assim, é um talento. A melhor coisa da pessoa é esculpir. Ele tem que ter talento, né? Ou poesia e tal. Então, o luthier, geralmente, ele tem uma habilidade que depois se autodescobre para lidar com o instrumento. Geralmente, instrumento acústico, né? Então, você chega lá, quer fazer um cavaquinho. Se ele tiver uma experiência, eu quero um cavaquinho aí, que jeito você quer esse cavaco? Geralmente, o luthier experiente, ele só faz instrumento top, né? Então, o luthier, na verdade, é esse que constrói instrumento, né? Ou violão, viola, instrumentos. Geralmente, ele vai muito na linha de instrumento de corda, assim, pode ser um instrumento clássico também, como violino e tal. Um luthier muito capacitado, ele chega a isso. Aí depois vem em segundo plano, um técnico em fazer uma manutenção de instrumento. Então ele pega a guitarra, consegue o violão, consegue trocar cordas, ajustar, fazer um ajuste de um tensor, tal, mais coisa externa assim, né? Então já não se diz que uma pessoa dessa, ele é um luthier. Porque luthier, na verdade, é quem consegue pegar um outro instrumento e fazer um segundo em cima daquilo que foi encomendado. Na parte da luthieria é isso, né? Você trabalha madeira, você tem tanta coisa nisso aí, né? Envelhecimento do tipo de material, a coisa vai meio longe, é bem complexo, né? E também hoje está dando um problema sério de aparecer, como eu acho que em todas as profissões, por causa da internet, a pessoa vê, faz um cursinho lá e acha que já é, né? Já é um expert. Então é complicado. E também é o tempo que vai definir um profissional com capacidade, assim, tem aí violões hoje, vai encomendar de 5, 10 mil reais uma guitarra e tal.
são pessoas especializadas e que têm um talento, se autodesenvolveu também a longo prazo, né? Você recomenda um músico sempre ter um luthier ali do lado dele para de Mas confiança, para levar um instrumento? mas tem que ter, né? Que eu tenho visto, né? É triste falar isso aqui, mas eu faço uma comparação. É a mesma coisa de você ter um carro top, isso é o mecânico. Aí você entra na oficina, o cara vai lá, te cria um problema no carro. Você pega uma guitarra aí que você tem de estimação, um instrumento aí de um nível já, aí você dá na mão do inexperiente, ele te cria um problema na escala aí, pronto. Você tem casos que até perde, porque esse tipo de coisa depois não tem uma recuperação técnica, assim. Então, ou sabe fazer, ou então não sabe. Mas geralmente, dentro do lado da exigência do qualquer músico profissional, ele não vai deixar o instrumento na mão de qualquer um, assim, sem a confiança técnica, né? Porque sabe que está correndo risco de é uma ferramenta de trabalho dele, a estimação, ele não corre esse risco. Quem não sabe, vai lá, aí deixa, depois também, já vi acontecendo coisas aí, né? E Braguinha, quais são os estilos musicais que você gosta de tocar, então, junto com a sua Braguitar? Na verdade, eu terminei, lógico que cada músico tem seu público-alvo, e eu vim do meio gospel, depois veio esse nome, né? Mas sempre quando eu me entendi por gente, já gostando de música, o primeiro instrumento meu foi percussão, caixa de repique, aí o maestro me ensinou a pauta, né? Depois meu pai me deu um cavaquinho, e eu passei a gostar de cordas, segui. E como eu estava falando para o Felipe agora há pouco, que também é um músico, a gente viveu, né? Trago isso aí talvez, é o que tanto me ajuda, né? Da área assim, do improviso. Os grandes músicos que surgiram dos anos 60 para cá, né? Entendeu? Essa jovem guarda aí, diversos estilos, muita coisa. Houve assim um avanço na área de violão e guitarra muito grande com essas pessoas que surgiram. Geralmente a referência de hoje para o tanto que se tem guitarra a nível de mundo, né? Violão, instrumento. São as bandas que surgiram, né? Antigamente falava banda é a sopro. Entendi assim. Né? Uma banda marcial aí e tal. Agora ele falou banda, então a guitarra, o baixo, a bateria e tal. Isso alastrou para o mundo inteiro. E eu acho assim também uma coisa versátil, né? Com poucas pessoas você faz uma tremenda sonoridade. Aí eu fiquei meio eclético, né? Blues, jazz, country, rock, já. A gente... eu gosto disso, né? E também sempre incentivo os músicos que tem um mundo fantástico, que é o terceiro estágio de um músico. Ele conseguir criar um estilo próprio, um jeito de tocar, ele não vai interpretar ninguém. Você vê ele tocando, nossa, um exemplo, vamos usar um nome aqui, onde eu tiver, não precisa ser põe um pendrive o que for, a B.B. King tocando. Já dá para identificar. É Santana, é Pepeu, os nomes. Você ouviu, já pela técnica, já identifica quem é que está executando. Né? E também, para os músicos de hoje, a gente incentiva muito a eles seguir esse caminho, né? Gostar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter um prazer sobre o talento, sobre o desenvolvimento, né? Gostar do que faz, né? Criar o seu som. Você vê, eu sou autodidata, né? E às vezes a gente chega desculpa te interromper, filho. Claro, pode. Às vezes a gente chega nos lugares aí, como fora do Brasil, nos Estados Unidos, queria saber, depois eu vou voltar fazendo esse som mais para frente, o segundo estágio dessa guitarra assim, de utilização, é o clássico em havaiana. Deitar a guitarra, pegar a slide e fazer. Eles queriam saber aonde que a gente estudou aqui no Brasil. Peraí, mas o que é isso? Quer dizer, porque, na verdade, a gente chegou com uma proposta de ideia futurística. Né? Que até ali, o resto do mundo conhecia guitarra no tamanho padrão. Principalmente quando você falou, com muita propriedade, que a maior descoberta que teve nessa guitarra, além do tamanho dela, foi descobrir grave em pequeno espaço. E hoje, quando você entra para a internet, surgiu um monte de coisas assim sendo dentro do segmento que eles falam instrumento travel, né? Instrumento para viagem. Então, por exemplo, chegou no aeroporto aí, maior facilidade, vou para dentro do avião, instrumento a tiracolo. E antes tinha que carregar no case, uma guitarra normal. Pagar a bagagem Fica difícil. Braguinha, então para encerrar esse primeiro bloco, o seu som então, manda aí pra gente mais um pouquinho. Eu vou fazer aqui seu timbre. Eu vou fazer um improviso.
isso aí, Braguinha. É muito estilo e identidade no som do Braguinha aí. Obrigado, né, Felipe? Vamos dar um tempinho e já já a gente volta. Até já!